Fala, bonitão, vocês estão bonzinhos, meus filhos? Bonitão, eu recebo perguntas direto, assim, ó, do seguinte tema, assim, Caveirinha, por que que você indica alguns carros e não indica outros? Indica alguns carros que têm problemas crônicos e não indica outros que também têm problemas crônicos. E eu resolvi responder isso em vídeo. Então é o seguinte, bonitão, eu vou mostrar para vocês o que que é contexto no mundo automotivo, vamos entender isso. Eu vou pegar como exemplo aqui, ó, um carro que eu não indico, tá? Para poder exemplificar exatamente. Uma Mercedes C180 1.8 com motor CGI. A gente está falando de um carro aí de ano mais ou menos 2010, na versão W204, plataforma W204. Esse motor 1.8 CGI, ele equipa C180, C200, C250, E250, enfim, alguns carros da Mercedes. Por que que esse carro eu não indico? E indico outros. Primeiro vamos lembrar do seguinte, todos, absolutamente todos os carros existentes no mundo têm problemas crônicos. Todos. De Chevette a Lamborghini, tá? De, sei lá, de Brasília a Audi, tudo tem problema crônico. Beleza? Ok. Partindo desse princípio, vamos para o que eu quero exemplificar, que é a Mercedes CGI 1.8, média de ano 2010. Esse motor ele tem problema nas polias, tá? É um problema crônico, igual eu já falei. Esse problema, o que que acarreta? Quando esse problema acontece, e vai acontecer, ele é um problema crônico, ele vai acontecer nesse motor. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Ele tira o motor de sincronia, tá? Esse é o grande problema. O que acontece? O motor sai de sincronia, para o conserto desse problema, a gente está falando de média de 10 mil reais. Vai anotando do porquê que eu não indico, a gente está falando de 10 mil reais. Uma C180 de ano 2010 custa em média 60 mil reais. Então 10 mil reais de 60 mil daria aí 15% do valor do carro, é isso? Mais ou menos 15% do valor do carro, mais ou menos, tá? Então, pô, você fala, meu, 10 mil reais não é muita coisa para um carro desse nível. Para um carro que custa 60 mil, 10 mil é muita coisa sim, pô, 15% é muita coisa. Além disso, a gente está falando de um carro que a manutenção dele ainda é de um carro premium. Esse carro, quando foi lançado, em 2010, vamos colocar assim, ele custava 250 mil. Daí para mais. Então, você imagina, hoje a manutenção dele ainda é de um carro de 250 mil. O preço do carro caiu, da manutenção não cai. Então, assim, você vai trocar freio, é muito mais caro, você vai trocar pneu, é muito mais caro, você vai fazer óleo de câmbio, é mais caro, óleo de motor, tudo que você vai fazer de manutenção desse carro é mais caro do que de um carro comum, um carro simples, tá? Então, assim, a gente já tem o problema das polias, tem o problema da manutenção ser cara, e tem a chave aí do porquê que eu não indico uns e indico outros. No caso dessa Mercedes, o que acontece? Ela já é um carro queimado no mercado. O mercado não quer esse carro, ele já olha para esse carro com maus olhos. Então, assim, é um carro com difícil revenda. Você vai gastar nas polias, você vai gastar na manutenção e na hora de vender você vai ter prejuízos porque o mercado não quer esse carro. É um carro ruim de revenda pelo mercado já conhecer esse problema crônico das polias. Então é um carro que o mercado não arrisca pegar esse carro. A mão de obra de Mercedes é caríssima, peças são caríssimas. Então quem está comprando não arrisca, você vai ter que pedir barato nesse carro para você conseguir vender. Tá vendo por que que eu não indico? Então pega comigo, ó. Polias, manutenção, mais revenda. Olha o tamanho do prejuízo que você vai ter num carro desse. A gente tá falando de prejuízo de quê? De 30 mil reais, mais ou menos, somando tudo? Numa média, se não for mais que isso. Entende? Vamos comparar com um dos carros novos que também tem problema crônico? E só que esse eu indico? Vamos pegar um Corolla dos novos? Eu tô pegando carros de faixas totalmente diferentes, segmentos diferentes, valores, anos, tudo diferente, mas para ficar realmente bem distante para você entender. Corolla tem problema crônico no bico injetor. Esses Corolla 2020 para cima, se você usar etanol nesse carro, meu irmão, problema crônico. Qual que é a solução? Não usar etanol. Ponto. Acabou. Pronto. Aí eu não vou indicar esse carro por isso? É só esse o problema, eu não vou indicar por isso? Claro que eu vou indicar um puta de um carro, não vai te dar nenhuma outra dor de cabeça além dessa. Você não usou etanol, você não vai ter dor de cabeça, acabou. É um puta de um carro. E você quer usar etanol, é só você fazer a manutenção desses bicos muito constante, que você também não vai ter problema. Pronto, tá resolvido. Olha, compara o tamanho do problema da Mercedes que eu falei com o problema do Corolla. Tá vendo por que que um dá pra indicar e outro não? Consegue entender? Então, assim, tudo é um contexto. Eu não indicar a Mercedes, às vezes as pessoas pensam que é só por causa do problema crônico, e não é. É esse contexto todo que vai te dar mais da metade do carro de prejuízo. O Corolla eu indico, você vai ter um... Mesmo que der problemas, ainda é pouco, perto do valor do carro. Pegou a visão? Então, gostou? Comenta aí, compartilha, mostra qual que é a sua visão e me segue nas redes sociais todas.
Tchau, obrigado.